Bom, nesse vídeo a gente vai fazer a instalação do Portainer para a gente poder gerenciar de forma muito mais simples e muito mais fácil as aplicações, tá? Então, se você utiliza o DocSwarm e quer fazer através lá de uma pastinha, né, e colocar os seus arquivos, você pode fazer tranquilamente. Eu vou utilizar o Portainer, então a instalação através do terminal a gente vai fazer uma vez para instalar o Portainer e depois que ele tiver instalado, a gente faz tudo através dele para facilitar mesmo, tá? Então, nesse caso aqui, eu já estou aqui na documentação oficial e você pode ver que tem 3 tipos aqui para você instalar, seja aqui no Linux, que é o nosso caso, no WSL ou no Docker Desktop e também aqui no Windows, tá? No Swarm aqui no Windows Container Service. A gente vai utilizar aqui a instalação no Linux, que é o nosso caso. Ele vai mostrar aqui o passo a passo, uma explicação breve de como você pode estar fazendo. E basicamente, para simplificar, a gente vai fazer a instalação baixando o arquivo já pronto, tá? Onde a gente vai dar um comandinho aqui depois para subir o nosso deploy, a nossa stack, para ficar mais fácil para você entender, que vai chamar aqui Portainer e vai trazer ali o agente e o próprio Portainer, tá? Então a gente vai conseguir logar depois através dessa URL. Então você pode ver que é bem simples, bem fácil. A princípio, a gente vai acessar pelo nosso IP, só que aí nos próximos vídeos, então já deixa aquele like, eu vou te mostrar como utilizar o seu próprio domínio, tá? Em vez de a gente deixar as portas abertas aqui, a gente vai utilizar o nosso domínio para acessar o Portainer. Mas a princípio aqui, como a gente já tem a documentação, o primeiro passo aqui é a gente fazer o download desses arquivos. Então aqui ele já mostra o link, é só copiar. Só que para isso eu preciso entrar aqui no meu servidor. Aqui eu vou aumentar a letra para você ver, tá? E aqui eu vou dar um SSH. Deixa eu só colocar aqui, ó, SSH root o número do IP do seu servidor. Eu vou dar um enter aqui. Ele vai pedir a senha, eu só vou copiar a senha aqui. Eu salvei a minha senha aqui. Claro que vocês não estão vendo, né? Eu vou colar com o botão direito. Não vai aparecer, é normal. Vou dar um enter. Ele vai logar. Então eu gosto de acessar o meu terminal assim. E aqui eu vou dar um clear. E pronto, aqui a gente já está com o nosso Docker instalado. Se você não viu, o link está aí na descrição do vídeo anterior. Então aqui já está pronto para a gente começar a fazer a instalação. E novamente eu venho aqui, ó. Eu vou copiar esse link. Eu venho aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um diretório para ficar mais organizado. Então mkdir. Você cria um diretório e vou chamar de Portainer. Simples assim, você pode colocar o nome que você preferir, tá? Vou dar um enter. Para mim ver se ele foi criado, eu vou dar um ls. Eu tenho aqui, ó, o nosso script do Docker que a gente baixou anteriormente. O vídeo tá aí, né, se você não viu. E tem aqui a pasta. Para mim entrar nessa pasta, um comando cd Portainer. Ó, pode ver que ele já completa ali para mim quando eu dou um tab, tá? Eu coloco por, aí dou um tab, ele já completa. Vou dar um enter, já estou aqui dentro da pasta. Dentro da pasta agora eu vou colar aquele comando com o botão direito, aquele comando que eu copiei. Ele vai executar o download do arquivo para a gente poder fazer, né, a instalação. Eu vou dar um enter. Pode ver que ele já baixou, é muito rápido mesmo. Se eu der um ls, você vai ver que eu tenho aqui esse arquivo Portainer agente stack.yml, tá? YML. Se eu der um nano aqui, ou qualquer editor que você preferir, colocar Portainer agente-stack.yml, vou dar um enter, você vai ver. Então aqui para ficar mais fácil, até abrir um pouquinho mais o meu terminal aqui para você entender melhor. E a gente tem aqui o arquivo, né, com as opções, com os serviços que vai rodar, que a gente vai colocar para subir. Então tem a versão do arquivo aqui, tem os serviços. Nesse caso são 2, o agente e o Portainer que está aqui abaixo. E aí você tem a imagem do Portainer com a sua versão. Nesse caso aqui, aquele Portainer agente, né? Que ele vai ficar em cada máquina que você tem. Então nesse caso aqui tem os volumes para mapear. Tem a rede que ele vai ficar, que é essa agente network. Você pode deixar padrão. Tem o modo deploy. Como eu falei aqui, ó. Ele está no modo global e nesse caso aqui ele vai ficar em apenas uma máquina, tá? Então se você tem uma outra máquina, seja lá onde for, ele vai deixar esse agente lá também.
Diferente de réplica, que você pode ter várias réplicas numa mesma máquina, né, ou em outra máquina, só que aqui no caso, o modo global é apenas uma cópia, né, em cada máquina. E nesse caso ele tem aqui o placement, que ele vai definir a regra que só vai ficar aqui na plataforma Linux, tá? E depois você tem a imagem aqui do Portainer, que vai pegar a versão. Essa versão pode estar diferente de acordo com o tempo que você estiver vendo esse vídeo. Tem o comando que ele vai executar e tem as portas aqui que ele vai mapear. A princípio, ele vai mapear essas portas, a gente vai acessar pela porta, mas não é o correto. Eu vou fazer isso através do seu próprio domínio. Então, só para você entender, aqui ó, na questão das portas, a gente tem a porta que acessa pelo navegador, que é o IP 9443, e a porta do Portainer, que quando é acessado o navegador, ele abre essa porta que é a mesma. A mesma coisa para 9000 e para 8000. Como eu falei, por enquanto eu vou deixar, não vou alterar isso aqui. Aqui abaixo a gente tem os volumes. Ele vai mapear aqui os volumes dentro dessa Portainer Data, que a gente vai criar. Quando tem esses dois pontos, a gente vai criar esse volume de forma automática quando rodar esse comando. E ele vai pegar aqui a pastinha Data dentro dessa imagem aqui do Portainer. Depois tem as Networks, que novamente vai colocar na mesma rede, e o modo deploy, que nesse caso aqui ele já é replicado, né, replicate, que tem no caso uma réplica só, é o suficiente, não precisa de mais réplicas. E você tem aqui a regrinha dele, que nesse caso, no caso do Portainer, só vai rodar aqui na manage, tá? Ele não roda no work, só no manage que ele roda, tá? Então se você tiver mais uma máquina que ela é do tipo manage, o seu Portainer vai estar lá também como um backup, né? Se uma cair, você tem outra, tá? Nesse caso não precisa, a gente vai trabalhar com o básico, no que tem mesmo. E logo abaixo a gente define aqui as redes que utilizamos, né? Ali, acima, que é a agente network, o drive dela que é o overlay, no caso do Swarm tem que ser overlay. Ele tem esse attachable aqui, que está como true. Depois os volumes que a gente utilizou, que nesse caso é o Portainer Data, que a gente definiu que ele vai criar de forma automática. Então dessa forma, posso dar o Ctrl X para sair. Aquele foi o nosso arquivo, pode deixar ele da forma que está padrão mesmo, sem se preocupar. E agora para subir esse arquivo, você vem aqui, tem essa segunda opção, que a gente vai copiar. Então ele vai dar um doc aqui, ó. Um doc stack deploy "-c", vai pegar o nosso arquivo e vai colocar um nome aqui, Portainer, que é o nome da stack. Você pode definir um nome qualquer fora esse aqui, mas como é o padrão, pode deixar Portainer mesmo, tá? Então copiando aqui, volta no terminal, eu vou colar esse comando e vou dar um enter para ele subir. Então ele está criando a rede, criando ali, né, o serviço Portainer Agente, que a gente definiu lá dentro do arquivo, né, que a gente já baixou, e o serviço Portainer underline Portainer, porque ele concatena com o nome do serviço. Então ele subiu o Portainer, o agente, e criou a rede. E agora se der um docker ps, você vai ver que ele está aqui, tá? Os nossos dois serviços aqui nas portas que a gente viu lá, que estava definido, e o agente que praticamente vai ficar rodando aí, né, como agente mesmo dentro da sua máquina, tá? Então agora, o que ele fala aqui depois? A gente pode acessar o nosso IP e a porta 9443 para a gente abrir a tela aqui do Portainer, o que a gente vai fazer. Então aqui ó, na DigitalOcean, eu copio o meu IP, eu colo aqui, 2 pontos, 9443, dou um Enter. Pode ver que ele fala que não pode entrar com requisições HTTP, tem que ser com HTTPS. Então vem aqui ó, e coloco HTTPS, 2 pontos, // e dou um Enter aqui. Aqui o meu antivírus vai falar que né, é um site que eu fui impedido, porque não é confiável. Nesse caso não tem nada a ver. Posso clicar aqui e continuar. Se aparecer isso aí no Firefox ou no Google Chrome, você só continua, tá? Vai ter opção aqui, ó, desejo continuar. Ele vai pedir para confirmar aqui, ok. E pode ver que ele já abriu o Portainer, já está pronto para a gente acessar. Nesse caso aqui, define o seu usuário. Eu vou colocar aqui o meu nome mesmo, como exemplo. Define uma senha forte de preferência, porque é que eu acesso, né, ao seu Portainer, onde vai estar todas as configurações.
Eu vou clicar aqui em criar usuário. Não quero salvar. E tá aqui, a gente conseguiu acessar, instalar aqui o Portainer, já temos acesso ainda pela porta, o que a gente não vai fazer. Então aqui a gente já tem acesso ao nosso Portainer com todas as informações aqui da nossa máquina. Então o modo Swarm ele vai pegar aqui ó, as informações da sua máquina. E aí quando você adicionar mais máquina ele junta aqui. E ele entende que é uma máquina só. Então o legal do Swarm é isso aqui. A gente já tem toda a parte aqui pronta. Posso acessar aqui a máquina. Eu não tenho nenhum stack, né? Minha que eu criei apenas do Portainer. E você pode ver que ele está aqui, ó. Ele subiu a stack que tem lá o agente e o Portainer, próprio Portainer que a gente está utilizando com as portas que ele abriu. Então só para resumir, nesse caso das portas, né? A gente está acessando só a princípio, tá? Porque eu já tenho um conteúdo que está pronto, tá? O link na descrição, onde eu estou jogando aqui o meu domínio para Cloudflare. E aí quando ele identificar aqui, estou só esperando a propagação para terminar esse conteúdo, mas quando você estiver vendo vai estar pronto. E aí a gente pode, no próximo vídeo, já fazer esse apontamento utilizando o Traefik. Então o link está na descrição, tá? Para você ver esse vídeo, porque o Cloudflare vai ser muito útil para fazer essa configuração. E a gente vai trancar essas portas. Ou seja, a gente não vai deixar isso exposto, tá? Porque é muito perigoso. A gente vai deixar apenas o nosso domínio acessando aqui o Portainer como segurança, tá? E com o certificado SSL, porque aqui você viu que a gente está acessando pelo IP, o que não é legal, tá? Aqui então para finalizar temos aqui os serviços, que são os dois serviços dentro lá do arquivo, os containers, que são os containers em si, nesse caso está aqui os dois, né? Teve um aqui que foi dado como exit. E temos aqui as imagens, as redes, que nesse caso criou aqui, a Portainer Agent Network. Tá aqui prontinho e pronto, né? Tem aqui o volume que a gente criou. Então tá aqui ó, as informações do Portainer que a gente fez lá no arquivo. E basicamente é assim que instala o Portainer. Já está pronto para a gente prosseguir com os próximos vídeos. Então se você gostou, deixa aquele like para ajudar o canal, se inscreve e a gente se encontra no próximo vídeo.